meu pessoal querido! Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio solo de reflexões sobre a entrevista da semana passada. Se você é novo por aqui e não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente tá aqui tete a tete para conversar sobre a entrevista que passou no episódio da semana passada, que foi com a Pétria Chaves. Então, se você não assistiu a entrevista, pausa aqui, assiste lá e depois volta pra gente bater um papo sobre tudo que foi conversado ali. Vamos lá, lembrando que esse formato é bem raiz, ele é bem orgânico, não temos luz, não temos cameraman, estamos só eu e você e eu, por isso que é um episódio mais tranquilo, mais gostoso e curtinho, só pra gente falar sobre os highlights da semana passada. Então eu vou começar falando sobre a experiência de entrevistar uma jornalista e uma entrevistadora, né, gente? A Pétria tá na CBN há quase 20 anos, né? Então, assim, muita experiência de rádio, muita experiência de falar com convidados, entrevistar pessoas ao longo da carreira dela. Então, é sempre um desafio maravilhoso entrevistar jornalistas. E eu tive o prazer de entrevistar ela, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu e a Pétria, a gente tem, vocês que viram o episódio, a gente tem vários interesses em comum e por isso que a nossa conversa foi tão profunda e tão necessária, né? Eu acho. E uma das coisas que eu fiquei mais animada de ver, eu até aqui anotadinho, tá? As coisas que eu quero falar, é como às vezes a gente não consegue entender a junção, né, sobre os nossos interesses pessoais e o nosso trabalho. E acho que a Pétria passou muito isso no episódio. Essa parte de interesse do mundo espiritual, dos estudos espirituais e como isso ajuda ela no trabalho dela, até ajudou ela em escrever o livro dela, né? O Escuta o Teu Silêncio, que foi o primeiro livro que ela escreveu e tem tudo a ver com os estudos espirituais, né? De meditação, silenciar a mente, tá mais assim, aberto a essa conexão com o inconsciente. Então, eu adoro quando eu vejo essa junção, porque é muito disso que eu procuro trazer pro meu trabalho, né? Eu sou super fuçada e nerdzona desses estudos espirituais, eu amo. E eu vejo que nas conversas, nas entrevistas do unboxing, esse assunto surge muito, assim, é uma loucura. É claro que quando a gente tem interesse num assunto, a conversa puxa pra esse lado mesmo, mas é muito legal ver uma pessoa que faz isso ativamente já há muitos anos no trabalho dela, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente conversou, né, que foi inclusive a minha primeira pergunta que eu fiz pra Pétria é o que as pessoas precisam saber de você pra te conhecerem. E ela falou essa coisa dela não ser uma pessoa superficial. E não ser uma pessoa regular no social, né? Assim, que essa parte de se socializar de forma mais, assim, com conversas mais banais, de como tá o tempo e tudo mais, ela tem dificuldade com isso. E eu acho que hoje em dia a gente não vê muito admitir, né? Que a gente não gosta dessas conversas superficiais, porque até que ponto a gente de fato conhece as pessoas que a gente segue no Instagram, que a gente conhece os nossos amigos. Às vezes a gente tá tão preocupado com a nossa própria vida que a gente não aprofunda nos assuntos, né? E às vezes quando uma pessoa entra com essa profundidade, com vontade de explorar as profundezas dos assuntos, às vezes as pessoas ficam um pouco mais assim retraídas, né? Falar, ai, nossa, que papo cabeça toda hora, não dá. Eu me conecto muito com isso da Pétria. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entrar nos assuntos de cabeça, assim. Tanto assuntos que eu estudo e conheço, quanto assuntos que eu não estudo e não conheço. Por isso, me encontro nesse lugar de entrevistadora, né? Cada semana entrevistando pessoas diferentes, de histórias de vida diferentes, com experiências completamente diferentes. Então, é muito legal essa parte de ter um podcast de formato longo de entrevista, porque a gente tem tempo para falar sobre as experiências detalhadamente, né? Então, eu me vejo muito na Petra nesse lugar. Claro, eu sou super extrovertida, eu adoro conhecer várias pessoas e tudo mais, e não são todas as pessoas que eu tenho assuntos profundos, mas quando eu percebo que tem um gancho, tem alguma conexão ali, eu já vou, nossa, vamos pegar esse gancho e vamos mergulhar pra entender o que essa pessoa descobriu desse assunto, né? E eu acho isso muito legal, a gente ter essa assim, familiaridade e intimidade com a profundeza, porque
ficar só no superficial, só aqui em cima, é muito raso, né? A gente acaba perdendo muitas conexões entre os assuntos, porque eu acredito muito que tudo tá conectado, né? Eu acredito que você pode ser uma pessoa que é, não tem, assim, uma rotina, por exemplo, religiosa ou uma rotina de espiritualidade, mas você pode ser apaixonado por um assunto X que não tem nada a ver com isso, por exemplo, sei lá, você pode ser apaixonado por café. E aí, quando você começa a estudar o café, você começa a estudar a plantação daquilo, você começa a se aprofundar no grão, na qualidade, em como escolhe, quando colhe, o tempo no. As estações e qual a melhor forma de manusear. Aquele assunto vira um assunto espiritual, ele vira um assunto profundo, porque as coisas elas estão interconectadas, né? Então eu acho que é sempre muito produtivo na nossa vida a gente ir mais além, né? Ir além do que os olhos veem, que é na verdade a base toda do unboxing. Então, achei muito legal a Pétria começar o episódio falando: eu não sou uma pessoa superficial, eu tenho dificuldade com isso. É uma pessoa profunda e eu também me conecto muito com ela nessa parte. Inclusive, esse relato dela, né, de falar desse traço da personalidade dela e dessa vontade de sempre ir muito profundo, levanta um assunto que pra mim é muito importante, que foi uma reflexão grande que ficou dessa entrevista, que é assim, quando ela falou, né, eu não me forço a sair, eu não me forço, não me obrigo a estar nos lugares socialmente, porque isso me pesa, me assim, consome um pouco. E vocês vão ver um pouquinho, tô dando um spoiler agora, vocês vão ver um pouquinho desse assunto também na entrevista da semana que vem, que eu não vou falar ainda com quem é, porque vocês seguem lá no Instagram do Unboxing pra vocês verem os teasers. Mas isso é uma prática muito importante, né? A gente lembrar que sim, existem momentos na nossa vida que a gente precisa fazer uma coisa que a gente não tá afim de fazer, né? Obrigações, às vezes de trabalho, às vezes obrigações familiares, às vezes por conta do nosso relacionamento. Tem, sei lá, o aniversário do melhor amigo do seu namorado, você tá zero afim de sair, mas é importante pro seu namorado você acompanhar ele, então tudo bem, você precisa fazer um esforço pra estar, né? Então, mas essas obrigações, a gente nunca pode deixar que elas minem o nosso bem-estar, né? E para isso é muito importante a gente ter uma noção muito clara da nossa estrutura de valor. E parece que essas duas coisas estão meio longes uma da outra, mas não estão. Porque quando você está agindo de uma forma coerente com a sua estrutura de valor, as concessões ficam mais justificáveis e compreensíveis. Quando você está agindo de uma forma que tá contra a sua estrutura de valor, aquela concessão vira um peso e você acaba. E uma automutilação, né? Então, eu até mencionei no episódio, né? Assim, que a minha família, a gente não tem essa tradição escrita na pedra que todo final de semana a gente tem que almoçar junto. Não existe essa regra. Mas por não existir a regra, a gente acaba passando muito tempo juntos e adorando estar juntos. Então, quando tá todo mundo na mesma cidade, quando não tem ninguém viajando, coisa do tipo, muito frequentemente a gente fala: vamos almoçar esse domingo, vamos não sei o quê. E a gente acaba tendo tempo junto porque a gente não tem a obrigação. Se aquilo acaba virando uma obrigação e uma regra, aí vira um peso. Então, às vezes é muito mais gostoso você só deixar a coisa acontecer de forma orgânica e saber que quando estivermos todos juntos e reunidos, será porque todos querem estar lá e não porque todos precisam estar lá, se não existe uma consequência, né? Então, assim, eu vejo que tem muita gente querendo estabelecer certas rotinas, certas, assim, estruturas na vida, mas às vezes o que a gente precisa, na verdade, é ter mais leveza. É aquela história, né? Se você ama, deixa voar que o passarinho vai e volta, né? Ao invés de você ficar engaiolando a coisa. E eu acho que às vezes nessas horas mais sociais, e por isso que tá relacionado nesse ponto de ser uma pessoa profunda, né? E ser um esforço, às vezes você ir pra um compromisso mais assim,
social, que vai ser uma coisa mais ali por cima, é de não ir com essa cabeça de ser engaiolado, mas também lembrar que ali talvez não seja a conversa mais profunda que você vai ter na sua vida, na sua semana, com altas reflexões, mas talvez você conheça uma pessoa que faça você refletir e tenha um resultado bacana daquilo. Então, eu acho que essa parte das obrigações é um exercício diário que eu convido vocês a fazerem, de, primeiro, antes desse exercício de questionar se você tá indo obrigado ou se você tá indo de forma que tá tudo bem pra você, se é sustentável tá lá, mas antes disso fazer o exercício de quais são os meus valores, né? Eu já fiz esse trabalho e é muito interessante, porque quando a gente fala de valores pessoais, cada área da nossa vida, a gente tem mais ou menos uma variação dos nossos valores core, né? Óbvio que a gente tem os nossos valores principais e parece meio assim, a pessoa fala, ah, tá bom, meus valores são, sei lá, família, ética, honestidade, sei lá, coisas meio assim gerais e que soam bonito, né? Mas você tem os seus valores principais da sua vida pessoal, da sua vida, né, no geral, e aí você tem uma versão dessa estrutura de valor para o seu trabalho, para suas amizades, para sua família, para o seu hobby, para todos os aspectos da sua vida. Né, para sua vida espiritual, pode ser que tenha a prioridade desses valores, elas podem mudar e às vezes um valor deixa de existir por conta de uma área da sua vida e outros surgem. Então, é um trabalho de autoconhecimento muito profundo você fazer um exercício de tentar definir com clareza os seus valores. E nesse processo, que é óbvio, sempre muito bom você fazer com acompanhamento, porque não, é uma coisa terapêutica isso, né? É uma ferramenta de autoconhecimento. E você pode descobrir que você tem muitos valores. Agora eu esqueci o nome, mas acho que é por transferência. Que você fala assim, por exemplo, ai, o meu valor é liberdade. Mas aí a forma com que você define liberdade é se alguém não te prende. Então você tá transferindo o sucesso e assim, o bem-estar desse valor para depender de uma outra pessoa ou de uma circunstância que não te prenda, ao invés de você ser livre. Então, enfim, eu sugiro que vocês entrem a fundo nesse assunto dos valores e busquem um terapeuta, um coach, um professor de programação neurolinguística que fala muito disso, para entender essa parte de como que eu descubro os meus valores, que não necessariamente são os óbvios, né? E a parte que mais me pegou desse processo foi, primeiro, que isso trouxe um grande norte pra minha vida, porque você acaba entendendo o que não cabe mais na sua vida simplesmente porque você tem os seus valores estabelecidos. Então, certas coisas, situações, pessoas que não se encaixam nesses valores, elas deixam de fazer sentido na sua vida. Isso não significa que você precisa ter uma briga ou cortar essa pessoa da sua vida de uma forma agressiva ou abrupta, por mais que às vezes isso é a única forma, mas às vezes existe um meio termo que a gente consegue simplesmente se afastar e deixar que a coisa meio que aconteça de forma natural, sabe? Para você viver coerentemente com esses valores. E aí você vai entender o que de fato é muito importante para você e aonde da sua vida tá desequilibrado porque você tá agindo de uma forma que vai contra os seus valores pessoais. Então isso é um autoconhecimento, uma autodescoberta poderosíssimo para a vida. E depois que você faz o seu valor de uma área da sua vida, fica mais fácil de fazer das outras também, porque você começa a perceber o que realmente é completamente inegociável para você ter uma vida onde você vai estar satisfeito todos os dias de acordar e viver da forma com que você escolhe viver. Porque no fim, quem tem que acordar todo dia e viver a sua vida é você. Vamos lá. Mais um ponto que eu achei muito interessante a gente refletir sobre essa entrevista
foi quando a gente falou um pouco sobre a hierarquia familiar e como hoje em dia as crianças ensinam muito os pais, né? E pra mim, isso antes, né, assim, em outras gerações, quando a gente pensa em 2, 3, 4 gerações pra trás, não era assim. Existia, e algumas culturas ainda não é assim, né? Mas hoje em dia a gente tem uma troca de sabedoria muito mais fluida entre as gerações do que a gente tinha antes. Então, se você pensar assim, 3 gerações para trás, que seria meus avós, ou meus bisavós, né? Então, vamos lá, 2 gerações para trás, meus avós, era uma coisa tradicionalmente muito mais hierárquica, muito mais cachoeira, no sentido de que o pai ensinava o filho e o filho acatava o que ele ensinou pro pai. Não tinha muito o que o filho ensinar pro pai. Eu atribuo essa mudança muito à tecnologia, porque as crianças, os jovens, e adolescentes e adultos jovens, né, young adults, hoje em dia têm muito mais facilidade com tecnologia, porque aprenderam mais cedo, né? Tudo aquela coisa, quando você aprende uma língua de pequeno é muito mais fácil do que quando você aprende de adulto, porque o seu cérebro já tá com as conexões, ele já tá mais, entre aspas, enrijecido, ele já tá mais, assim, educado pra agir de uma forma. Então, criar novas conexões é mais desafiador, porque você precisa desconectar certas coisas, para conectar novas coisas. Então, quando você aprende uma coisa de pequeno, que o seu cérebro tá mais maleável, né? Ele tá mais moldável, é mais fácil. Então, nós que crescemos com um pouco mais de tecnologia do que os nossos pais e nossos avós, temos mais facilidade com essas coisas. Então a gente acaba ensinando muito, né? Quem nunca? A mãe ligou e falou: ai, eu não lembro, não sei como trocar minha senha do Instagram. Ai, como que eu faço o meu computador imprimir um arquivo no computador. Então, assim. A gente tem, a gente tem mais facilidade com essas coisas, a gente acaba ensinando e ajudando os nossos pais por conta disso. E uma coisa que não existia antes, né? Então, hoje, os, a hierarquia familiar, quem tá em cima da hierarquia familiar, tem que passar por esse exercício um pouco de humildade até, né? Porque lembrar que você sabe menos que o seu filho em algumas coisas, então aceitar que esse conhecimento surja do seu filho para você, mas também, ao mesmo tempo, não perder a autoridade de pai, mãe e, né, pessoa mais velha que deve ser respeitada e que tá sim num papel de ensinar. Talvez não vai ensinar como mexer num celular de um jeito XPTO, mas vai ensinar a forma com fazer aquilo. Então, eu acho muito interessante a gente refletir sobre como isso mudou, porque eu não sou mãe ainda, mas eu vejo muitas amigas minhas ou pais que eu tenho que eu tenho, assim, que eu conheço, que têm filhos de 5, 6, 7, 8, 9 anos, que as crianças têm uma facilidade com tecnologia que os pais muitas vezes dependem dessa criança de 9 anos para aprender a fazer uma coisa. Então, isso é uma mudança, né, de cultura e é uma mudança de geração, porque cada vez mais o avanço tecnológico vai ser ensinado mais cedo para as crianças e a gente que é mais velho vai ficar para trás, entre aspas. Então, acho que até, quem sabe, não seja um movimento até espiritual, talvez, de criar um pouco mais de equidade entre as gerações, né? E um pouco mais de criar transformar essa hierarquia que antes era tão vertical em algo um pouco mais horizontal. E aí também, fazendo uma conexão só que eu acabei de pensar, a importância de você ter os seus valores bem estabelecidos, porque você não vai mais ser respeitado pelo seu filho porque você sabe mais ou porque você cuida dele mais. Você vai ser respeitado pelo seu filho porque você é o pai e a mãe dele, né? Então, a passagem desses valores vai ser muito mais importante e tendo que ser passada muito mais cedo também, né? Para isso já tá meio que estabelecido.
E aí isso leva a gente a falar sobre o próximo ponto, que é sobre a geração mais conectada ser a geração mais desconectada entre si, né? Isso, óbvio, isso é uma coisa que a gente sabe, né? Eu comento muito com os meus amigos, estava até falando esse final de semana que passou com amigos, de quando a gente vê os adolescentes hoje em dia sentados num sofá, todos no seu celular, ninguém falando e um dia lindo lá fora, dá uma agonia de tipo, meu, vai lá fora correr, brincar na grama, chutar uma bola, fazer alguma coisa que não seja ficar no seu celular. Então, assim, realmente é uma geração tão conectada virtualmente, mas a parte do humano, né, do calor, é muito desconectada. Então, e assim, isso é uma coisa que não é só os jovens que sofrem disso. Isso também são os adultos que aprendem esse comportamento, a se tornarem desconectados. Adultos que só foram ter o celular, acesso à tecnologia de telas, né? Média e microtelas, tipo. Média tela, eu digo um iPad, uma média tela, um celular, uma microtela, uma TV, uma macrotela. Então, esses adultos que foram ter celular com 40 anos, também aprendem esse comportamento de ficar isolado assim, sozinho junto, né? Então, não é uma questão, pra mim, só de geração que tá vindo, geração alfa, geração Z, que seja. É uma questão de um discernimento de comportamento pessoal. De que se a gente não se policiar e a gente não falar, bom, agora eu vou ter um jantar com os meus amigos, eu vou deixar o meu celular na bolsa. E eu não vou ficar com o celular nem na mesa, porque a tentação é lá e subconscientemente você não tá entregue ao assunto, porque você tá pensando, será que vibrou o celular? Será que entrou uma mensagem? Será que? E você não consegue se entregar pro momento. Então, sim, óbvio, os adolescentes têm uma tendência a ficarem mais desconectados, né, entre si e hiperconectados virtualmente, mas os adultos também podem muito bem aprender esse comportamento de se desconectar da parte interpessoal e ficar conectado virtualmente. Então, é uma coisa que quando você ganha um celular, um acesso a isso, é um ponto a se pensar. Nos momentos sociais, eu vou deixar o meu celular. Tem o Simon Sinek, se eu encontrar o link, eu coloco aqui embaixo. Ele tem uma fala de um experimento que ele faz, assim, de você conversar com uma pessoa com um celular na mão, como já muda o tamanho da atenção. Se eu encontrar, eu coloco aqui pra vocês verem aqui embaixo, clicar no link desse trecho, que é muito interessante. O efeito que dá você simplesmente tá com o celular na mão, nem olhando pro celular, enquanto você tá conversando com uma pessoa ou numa reunião. Realmente muda muito. A outra coisa que eu queria trazer, né, que a gente falou muito dessa pauta de tecnologia, então, e eu gosto muito de refletir sobre isso, porque acho que a nossa experiência humana, ela tá mudando muito pela primeira vez na vida por causa desses avanços tecnológicos de chat GPT e afins. É, a gente, quando foi pra Lua, né, quando o homem foi pra Lua, lá nos anos 60, enfim, a gente foi pra Lua com o poder de computador de 2 gigas. 2 gigas, 2. O meu celular hoje tem, sei lá, 600 gigas. Tem celular de tera. Então a gente tem na nossa mão muito mais poder do que os caras tinham quando mandaram um homem pra Lua. Então, assim, é um fato tão surreal e pesado, assim, não pesado, mas assim, é surreal pensar isso. A gente fala assim, cara, a gente podia mandar uma população inteira pra Lua com o tamanho de giga que tem um celular. Então, assim, realmente, a gente perde um pouco a visão do tamanho da conexão que a gente tem e do poder que a gente tem de ter um celular na mão, né? Enfim, eu acho essa reflexão sempre super interessante. E, de novo, reitera a importância da gente ter discernimento, valores bacanas, desenvolver o nosso caráter, né? Pra ser sempre uma pessoa de bom caráter, porque o nosso poder é muito grande.
A gente vê óbvio, tem muita coisa boa, né, da internet, da tecnologia. A gente até falou disso quando a Petra dividiu o, o canal que ela entrou em contato ali por causa do algoritmo dela, né? A importância de educar o seu algoritmo. Mas também tem coisas negativas, né? São tentações que a internet coloca na nossa frente. E se a gente não tem lá os nossos valores bem estabelecidos, a gente não vai conseguir chegar num lugar onde a gente pensa, sente e fala a mesma coisa. E isso é muito importante, porque não adianta nada você pensar uma coisa linda se você não sente a beleza daquela coisa que você tá pensando e se você não expressa a beleza daquilo que você tá pensando, né? Quanta gente vive diariamente essa desconexão entre o que pensa e o que fala. E às vezes é só você acatar o silêncio, não falar nada, fica quieta. E evita uma desconexão e uma incoerência dentro do seu próprio ser, que é muito importante a gente lembrar disso, porque são as tentações, né? Da gente às vezes estar num grupo falando sobre um assunto e a gente acaba concordando com uma coisa que foi falada ali no grupo só para não ficar de fora da conversa ou não criar um clima social ali complicado, mas na verdade o que a gente deveria fazer é retrair. A gente nem sempre precisa dar uma opinião ou muito menos uma opinião que não tá alinhada com o que a gente realmente pensa, né? E isso, a internet é uma faca de dois gumes, porque tem muita gente que fala, eu vou falar o que eu penso e pronto, e acaba encontrando uma comunidade de pessoas que pensa igual. E tem muita gente que fala, não, eu vou falar o que eu preciso falar pra crescer aqui e pra ter um resultado X na minha conta do Instagram, mas não é o que eu penso, é um personagem que eu crio. E aí do nosso vai da nossa consciência, né? Na verdade, porque tem até uma passagem no livro de Siddhartha que ele passa por uma tentação, né? Não me lembro agora exatamente o que que era, mas ele passa por uma tentação e o amigo dele fala: Bom, mas ninguém vai saber que você não fez isso que você tinha que fazer. E a resposta dele é: Mas eu vou saber, né? Então, essa é a importância. É você ter esse comprometimento da verdade e da coerência com você mesmo, muito mais do que com outras pessoas, né? Enfim, por final, queria trazer uma última reflexão, que é o nosso poder de incentivar pessoas, empresas, contas, enfim, tudo que a gente toca na nossa vida, desde a sua escolha da sua pasta de dente até quem você segue no Instagram, o podcast que você escuta, é um voto, né? Que foi como a Pétria colocou, que eu gostei muito. É o que você tá depositando a sua fé e aonde você acha que deve crescer e ser incentivado. E eu fiz isso recentemente, que eu entrei no meu Instagram pessoal, não o do unboxing, porque o do unboxing eu só sigo quem eu entrevisto, mas no meu Instagram pessoal, e eu fiz uma rapa de coisas que eu acho que não valem a pena mais eu seguir. Já fizeram sentido algum dia, hoje não faz mais, e acho que fazer esse exercício de passar por todos aqueles nomes e ir falando você fica, você sai, você fica, você sai, é tão poderoso, porque não só educa o nosso algoritmo, que a gente conversou sobre isso no episódio, é tão importante, mas também é um exercício consciente de você falar como é que eu tô perante a minha própria evolução. Porque é aquela coisa, né? O RH já fala que as pessoas se autoavaliam de uma forma muito melhor do que o gestor avalia ou que os outros avaliam ela, porque a gente sempre tem uma visão mais otimista da nossa performance, porque só a gente sabe o tamanho do esforço que a gente tá fazendo para entregar aquela coisa, né? Então faz sentido que a gente seria meio otimista em relação a isso. Mas quando você olha o seu próprio Instagram, que é uma coisa sua, né? E resolve
tirar pessoas, empresas, contas, portais, enfim, que você sente que não faz mais sentido, você começa a trazer o sentimento e a fala do que você acha certo pra verdade. Porque assim, às vezes você fala assim, nossa, eu quero começar a comer melhor, ser mais saudável, dormir melhor, vamos lá. Pra você dormir melhor, você tem que organizar o seu dia pra você estar pronto pra ir pra cama num horário que você quer dormir. Vamos supor, eu quero dormir 10 horas da noite toda noite, pra acordar às 6 da manhã e ter um bom tempo de sono e descansar e melhorar isso. O primeiro dia é o mais, assim, motivado, né? O mais difícil é quando você precisa agir com consistência e fazer aquilo de forma consistente, e aí entram as concessões e as tentações que você vai fazer. Ai, mas meu amigo me chamou pra ir pra um barzinho. Ai, mas eu tenho um jantar de aniversário de alguém. Ai, mas eu tenho uma viagem. Ai, mas eu tenho nananã. Óbvio que você pode ser o chato da turma e falar assim, gente, tô indo embora do jantar mais cedo porque eu preciso dormir. Se aquilo for uma prioridade para sua vida, faça-o, porque é só assim que a gente vai conseguir viver uma vida extraordinária. O extraordinário, ele é fora do ordinário. Então, se tá todo mundo fazendo uma coisa, você tem que fazer diferente para ser extraordinário. Não tem outra saída. Não pode ser igual ao todo. Então, esses esforços e limpar o seu Instagram e conscientemente falar assim, eu não quero mais fofocar na minha vida, nossa, minhas amigas fofocam muito, eu não me sinto bem quando eu saio das conversas de fofoca. Então para de seguir um monte de portal de fofoca, porque aquilo tá transformando um assunto que te faz mal, porque você já declarou que quando você sai de um jantar que só teve fofoca, você não se sente bem. Quando você abre o seu celular e só vê isso, você tá criando esse ambiente. A fofoca vira parte do seu ambiente. Então, pra fofoca não fazer parte do seu ambiente mais, você precisa, onde você pode controlar, ir tirando essas coisas. E aí, quando isso começa a não fazer parte da sua vida, você percebe que quando uma amiga começar a vir pra falar uma fofoca pra você, você vai falar assim: putz, eu não sei, eu não tô afim de fazer fofoca hoje. E aí, automaticamente, aquilo vai se desligando. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tudo que você quer eliminar da sua vida, deixe de alimentar na sua vida. Isso. Então, você olhar e educar o seu algoritmo nada mais é do que você escolher o que você vai alimentar e o que você vai deixar de alimentar. Então, o que você deixar de alimentar não vai crescer, o que você alimentar vai crescer. Então, muito importante ter esse momento de discernimento e escolha de o que eu vou depositar o meu tempo, o meu dinheiro, o meu voto, né, o meu follow, e fazer isso crescer e florescer e dar frutos, que pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Enfim, muito obrigada para vocês que ficaram comigo até aqui. Um beijo. Semana que vem tem entrevista. Te espero lá. Tchau, tchau.